Mesa no deserto é uma linguagem que nós, os cristãos, costumamos usar para nos referir às intervenções do Senhor, às provisões e cuidados de Deus com o seu povo em períodos de aflição na vida do povo dele. E é uma analogia que nós podemos usar de diversas maneiras, porque a encontramos nas Escrituras a partir, por exemplo, da peregrinação do povo de Israel no deserto, da sua transição do Egito para a Terra Prometida. E nos Salmos, por exemplo, 78, no poema de Asaf, ele diz que o Senhor levou aquele povo ao deserto, o povo dele, para provar o coração deles. Ora, é uma linguagem acomodativa para nos trazer uma lição, pois o Deus eterno conhece o coração de todos os homens, mas nós não conhecemos adequadamente o nosso próprio coração. E dependendo da circunstância que nós estamos, é comum nós reagirmos de maneira diferente em relação ao Senhor, às pessoas, a nós mesmos, nosso sentimento de gratidão. E lá no deserto o Senhor então prova o povo dele. Mas a linguagem de deserto, além de se referir também à prova como um momento de sofrimento específico na vida do indivíduo, também para o povo cristão, por exemplo, ele traz uma ideia desse deserto que é a humanidade, esse sofrimento que é caminhar entre os homens, desfrutando de coisas boas que é no deserto, sem contudo ter a abundância do jardim, que é a nossa referência lá no Gênesis capítulo 3, quando o homem andava em comunhão com Deus. Mas olha que interessante, quando o homem tinha comunhão com Deus lá no Gênesis, a serpente, aquele que traz o engano, fez uma proposta ao homem e seduziu o homem para que ele deixasse de crer em Deus, que lhe supria e satisfazia plenamente, por alguma outra coisa que ela, a serpente, disse que daria ao homem, e não deu. Isso deixou o homem com um sentimento de incompletude, de insatisfação. Ele não está satisfeito em nenhuma situação, sempre está faltando alguma coisa. Nesse sentido, isso se torna um deserto na caminhada de todo homem, todo discípulo do Senhor Jesus. Mas é interessante nós pensarmos que, seja no deserto com o povo de Israel, seja lá no jardim do Éden, quando o Senhor falava com o casal, e depois, quando ele sai do jardim e vai atrás do casal para trazer novamente comunhão consigo mesmo, nós observamos que, independente do lugar, seja no deserto, seja no Éden, a diferença para o homem está diretamente ligada. A diferença para o homem na vida, a sua satisfação está diretamente ligada na sua realização em Deus, na sua consciência de quem Ele é e de quem Deus é, na sua compreensão da bondade e graça de Deus sobre ele e o que ele desfruta em determinados momentos na sua vida. Bom, esse mês tem uma série de coisas para nós conversarmos sobre esse assunto, e seja como for, esse tempo que nós estamos passando, esse tempo de pandemia, indo já no final, chegando no pós-pandemia, nós vivemos dias realmente desafiadores, e temos ensinado à igreja que, como discípulos de Jesus, nós estamos na vida, expostos aos sofrimentos da vida, não somos filhinhos prediletos de Deus, portanto seremos impedidos de estarmos sofrendo como as demais pessoas. Não, temos falado o contrário, que estamos na vida ouvindo o Senhor e a palavra dele nos dizer que no mundo nós teríamos aflição e que o mundo está sob o governo do maligno. Entretanto, nós também cremos no que a palavra do Senhor nos ensina, que, diferente do povo de Israel, lá no Salmo 78, eles perguntavam: pode Deus preparar uma mesa no deserto para nós? Sim, nós cremos que Deus sempre prepara uma mesa no deserto, seja ele qual for, onde for e como nós estivermos passando. E nesse mês de março, nós queremos conversar com você, com toda a igreja, e refletir sobre o que as Escrituras nos falam sobre estar no deserto, caminhar no deserto, desfrutar da provisão de Deus no deserto e termos a consciência que, por exemplo, o apóstolo Paulo tinha, que dizia que estava contente, satisfeito, porque ele aprendeu que Deus lhe supria, Deus lhe era suficiente para lidar
com a incompletude da vida, com a insuficiência da vida. Deus lhe era suficiente para lhe fazer realizado, mesmo estando na limitação da existência, da vida, da terra, lidando com as complexidades da vida. Bom, é um caminho que nós faremos junto em março, você está convidado. E eu gostaria de desafiar você a ler o Salmo 78, ler Filipenses, o livro de Filipenses, essa última palavra de Paulo está no capítulo 4. Mas enfim, pensar no que o Senhor tem nos dado nesse período que temos atravessado de aflição e de dificuldade, celebrar isso e encher o nosso coração de esperança, pois o Senhor que nos é provedor, nos foi provedor no passado, nos é provedor no presente e será no futuro. Finalmente, Ele tem cuidado de nós, é isso que o Senhor Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, falando para nós buscarmos o reino dele e todas as outras coisas serão acrescentadas. Adão e Eva caem no Éden, Jesus vence no deserto. A diferença está nessa relação nossa e dependência com o nosso Deus. Deus tem uma mesa para você no deserto. Participe conosco desses encontros, acompanhe os devocionais, participe dos pequenos grupos que estão organizados para trazer crescimento para você e vamos nos fortalecer nessa jornada. Um beijo grande e um março cheio de vida e de provisão para todos nós.